Bom Dia Tocantins está de volta às 6h49. Chegou a hora do Bom Dia Responde. Hoje vamos falar sobre direito à herança, saber também se herdeiro vai levar as dívidas daquele que é o titular de tudo. Será? Vamos saber? Você pode participar desse bate-papo com o especialista enviando sua pergunta pelo QVT ou WhatsApp, 984511111. O advogado e professor de Direito, Ayrton Schutz, é quem participa. Ayrton Aloísio Schutz. Acertei, né, doutor Ayrton? Sim, muito bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Doutor Ayrton, a gente até já mencionei aqui, os herdeiros levam também as dívidas? Eu não escutei direito a pergunta. Então, o meu questionamento inicial, os herdeiros de uma pessoa também podem herdar aquela parte que a gente não gostaria das dívidas? Não. Não, né? Herdeiro não herda dívida. Pode ser que herdeiro não leve nada, não herde nada. Mas dívida não, né? Pela madrugada, herdar as dívidas. Quem é que pode ser considerado herdeiro? Bom, a legislação a lei traz uma ordem específica dos herdeiros, de quem precede as outras pessoas. Então, por exemplo, os descendentes do falecido, juntamente com o cônjuge do falecido, se ele tiver, esses são os primeiros da fila a herdar. Então, filho herda, embora neto também seja descendente, mas os filhos precedem os netos. Então, uma pessoa que vai a óbito e ela tem filhos e cônjuge, então os filhos herdam e normalmente o cônjuge também herda. Geralmente, em qualquer situação, há necessidade para se fazer uma partilha, seja de apenas um bem, por exemplo, uma casa, que tenha um inventário? Sim, é necessário o inventário, até porque o Estado também tem interesse nisso, porque existe uma tributação que incide sobre aquilo que nós chamamos de espólio, que é esse conjunto de bens que o falecido tinha quando ele faleceu. Certo. Vamos para a pergunta de um telespectador, foi gravada. Vamos acompanhar, da Carolina. Sim. Me chamo Carolina e gostaria de saber o que acontece se o inventariante morre. Pois é, a gente já está falando de um morto, que é aquele que deixou a herança. Quando se tem o estabelecimento do inventário, é escolhida uma pessoa para ser o inventariante. Primeiro eu gostaria, antes do senhor responder a pergunta da Carolina, quem deve ser o inventariante? Existe uma ordem de preferência que também a lei estabelece, mas essa lei não é fixa. O juiz, ao analisar a situação, ele poderá determinar que, inclusive, uma outra pessoa que não consta naquela relação seja o inventariante. Então, não tem uma pessoa fixa determinada. Geralmente é um herdeiro interessado para que o inventário se processe e para que termine quanto antes o inventário. Certo. Aí agora respondendo a pergunta da Carolina, e se o inventariante morre no decorrer do processo? Isso, nada impede então que se escolha uma outra pessoa, um outro herdeiro que seja o inventariante, que é aquela pessoa que vai administrar o espólio, esse conjunto de bens, enquanto não se fechar a sucessão, enquanto cada um dos herdeiros não receba a sua quota parte. Certo. Aqui tem um questionamento de um telespectador, do Wagner, perguntando o seguinte: existe alguma legislação que diminui o valor dos custos para lavrar o inventário em caso de família carente? Não, existe uma tabela no Código Tributário do Estado que prevê o quanto de tributo, de imposto que incide sobre os bens que cada um vai herdar. Mas é uma tabela fixa no Código Tributário Estadual. Então, se um bem vale 20 mil reais, é uma coisa. Se o bem vale 100 mil, é outra coisa. Ou 1 milhão, é outra coisa. O percentual vai, inclusive, progredindo. Quanto maior é o valor do bem, mais aumenta a alíquota. O máximo aqui no Brasil é 8%. Normalmente, e aí eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, quando o titular morre e se demora a entrar com o pedido de inventário ou o processo de inventário,
não se consegue fazer o registro daquele bem, se for uma casa, por exemplo, em nome dos herdeiros, sem que se passe pelo processo de inventário, né? Exatamente. É preciso que se faça o inventário, porque o tabelião lá no cartório, ele não pode fazer alteração do registro sem ter a ordem do juiz ou a escritura pública de inventário, para que ele faça, então, a alteração da titularidade desse imóvel. É preciso, portanto, que se faça o inventário. Como eu falei, vai incidir a tributação sobre esse espólio, sobre essa herança, e depois disso, então, sai aquilo que nós chamamos de formal de partilha. Daí certo. Sim pode escriturar. Pode parecer que foi um questionamento óbvio, mas é porque, às vezes, considerando as despesas que vão ser necessárias ou que vão ser elevadas em alguns aspectos, a família acaba achando que é possível, num acordo, fazer esse tipo de partilhamento ou de divisão do bem sem passar por um processo administrativo ou judicial de divisão daqueles bens, né? Tem um outro detalhe. Na hora que a pessoa falece, os herdeiros têm o prazo de 60 dias depois disso para propor o inventário, sob pena de pagar uma multa, inclusive também prevista na legislação. Certo. Doutor Ayrton, tem um questionamento aqui que deve ser o de várias pessoas que estão nos acompanhando. A telespectadora diz que tem um filho de 18 anos, o pai nunca deu pensão, ele é registrado no nome do pai. Quais são os direitos dele na eventual morte desse homem? Sendo filho, ele tem todos os direitos como qualquer outro filho. Mesmo não convivendo com o pai. Mesmo não convivendo. Nós sempre dizemos, filho é filho, ponto final. Certo. Agora, alguém que não teve o devido reconhecimento ainda, mas sabe que é parente ou filho daquele que morreu, como é que se habilita nesse processo de inventário? Sim, não tem outro jeito a não ser entrar com uma ação de investigação de paternidade pós-mortem. Então, mesmo que o pai já tenha falecido e não tenha o registro na certidão de nascimento, é possível entrar com uma ação, com um processo de investigação de paternidade. E se fizer os testes de DNA e der positivo, o juiz determina a lavratura de uma outra certidão de nascimento. Certo, mas aí, doutor Ayrton, já reforçando esse questionamento em cima daquele filho que ainda não tem o devido reconhecimento. Se o processo de inventário tiver sido finalizado sem a inclusão desse terceiro ou desse filho extra que está com a ação de paternidade em curso, de investigação de paternidade, como é que fica? O inventário vai ser reaberto? Ele pode ser reaberto se ainda não prescreveu. Certo. Se ainda o direito não prescreveu. Mas se o processo, suponhamos, está em andamento e aí alguém entra com uma ação de investigação de paternidade pós-morte, o juiz determina o bloqueio de uma parte do patrimônio que está sendo discutido na herança para, em caso positivo, na investigação de paternidade, este novo herdeiro recebe a sua quota parte de acordo na mesma proporção do que aqueles outros herdeiros. Certo. Vamos para mais uma pergunta gravada da Nilvânia. Olá, bom dia. Meu nome é Nilvânia. Gostaria de saber o que é herdeiro pós-morto. Deve ser o herdeiro pré-morto, né? Ah, sim, o herdeiro pré-morto. Então, por exemplo, quando o pai falece antes do filho, né? Tem muitos casos que acontece assim. Então, se eu entendi a pergunta da telespectadora, sim. Nesse caso, imaginemos que agora o avô falece. Nesse caso, então, o filho do pré-morto vai representar o próprio pai na herança do avô. E tudo aquilo que o pai herdaria, se não fosse morto, isso é passado para o filho deste pré-morto. Certo, tem que se habilitar ali também. Tem que se habilitar também. Porque os herdeiros desse pré-morto serão incluídos ali. Sim, não é isso? Isso mesmo. Certo. Doutora Ayrton, segura aí mais um pouquinho, a gente tem mais rodada, tem um monte de perguntas aqui chegando, do Magno do Santa Bárbara, outra pessoa que fala de empréstimo consignado, será que os herdeiros vão ter que pagar, já que quem fez o empréstimo morreu? Quando os filhos já estão acima de 70 anos, não querem vender um bem que é de família para repartir com os outros, como é que faz para resolver essa questão? Então tem muita coisa para você responder para a gente aqui, tá bom?